e hoje também ao Bernardo Oliveira no suporte técnico das transmissões ao vivo. Não é brincadeira esse negócio, quem nos acompanha aqui já viu como eles seguram bonito essa peteca. Esse webinário é criado, promovido e financiado em curadoria colaborativa pelos espaços culturais Casa Fiat de Cultura, Centro Cultural Banco do Brasil, CCBB, Memorial Minas Gerais Vale e MM Gerdau, Museu das Minas e do Metal, integrantes do Circuito Liberdade. Lembrando, pessoal, que esse nosso chat aqui é aberto também à participação de vocês, com seus comentários e suas perguntas para o Marcelo Gleiser, que no final responde a elas. A nossa produção, hoje com a Bia Starling, nos encaminha as perguntas de vocês aqui no nosso chat. Portanto, participem. E eu faço aqui uma breve apresentação do nosso convidado. Marcelo Gleiser é professor titular de Física e Astronomia no Dartmouth College, onde fundou e dirige o Instituto de Engajamento Interdisciplinar, tem doutorado pelo King's College de Londres, é autor de mais de 100 artigos especializados e milhares de ensaios, publicados desde o New York Times a revistas infantis, detentor do Presidential Faculty Fellows Award, dado pelo então presidente Bill Clinton, conselheiro da Sociedade Americana de Física, vencedor de 3 prêmios Jabuti, autor de 14 livros com traduções em 15 línguas. Em 2019, foi o primeiro latino-americano a vencer o prêmio Templeton, um dos mais prestigiosos do mundo, concedido a personalidades que tenham feito uma contribuição excepcional para a afirmação da dimensão espiritual da vida. Como verbo, maravilhar-se é ponderar, meditar, conjecturar sobre. Como substantivo, maravilha se relaciona ao espanto, ao fascínio, à beleza. Então, perguntar-se sobre maravilhas é refletir sobre beleza, refletir sobre o que nos fascina. É um privilégio de ser humano, e um privilégio que geralmente consideramos natural, sermos criaturas curiosas com capacidade para maravilhar-se. Pode acontecer quando contemplamos as inúmeras estrelas no céu noturno, ou quando nos sentimos pequenos enquanto estamos sob um enorme pico, ou o drama de caminhar em um alto penhasco com vista para as ondas quebrando abaixo, ou observar uma mãe amamentando seu bebê, ou testemunhar um arco-íris duplo, efêmero, após uma tempestade. Somos a espécie que vê, mas não responde apenas instintivamente ao que vemos. Nós o internalizamos, nos envolvemos com ele emocionalmente e tentamos encontrar um significado no momento. Experimentamos a vida em uma variedade multidimensional que combina a percepção com uma resposta subjetiva multicolorida. E amamos a maneira como essa riqueza do agora nos faz sentir, mesmo que não tenhamos ideia de como tudo isso acontece. Alimentar a alegria da maravilha é estar em sintonia com a beleza simples do inesperado. Esse é um trecho de um artigo escrito por você, Gleiser, e que eu leio aqui porque eu acho que nos dá assim uma bela imagem e uma ótima dimensão para o começo dessa conversa aqui. Então, eu queria começar te perguntando qual o componente espiritual profundo da ciência? Ok, bom, primeiro, alô todo mundo, todos e todas que estão aqui ouvindo a gente. Pessoal, obrigado pelo convite de participar dessa grande série de vocês. Hoje na Casa Fiat de Cultura, eu adoro Belo Horizonte, tenho saudade de estar por aí, tem muito tempo que eu venho, infelizmente, mas eu tenho muitos amigos queridos na cidade. E então, para mim, é sempre um prazer participar de coisas que vocês estão organizando. Com relação à espiritualidade na ciência, né? Parece que é uma coisa assim, meio anátema. As pessoas falam de espiritualidade e de ciência como sendo 2 universos paralelos que não tem nada a ver um com o outro, né? E, na verdade, é uma das coisas que eu desenvolvo nos meus escritos, no meu trabalho, é justamente como existem paralelos profundos entre a capacidade humana de se... Eu adorei que você abriu com maravilhar, né? Porque eu gosto dessa palavra, que é uma palavra que eu nem sei se existe no dicionário, que é maravilhamento, a nossa capacidade de maravilhamento com o mundo natural, da gente poder se expandir enquanto pessoa, quando a gente olha com uma certa atenção maior para o mundo, que é uma coisa que, aliás, está faltando muito na vida da gente. A ciência, de uma certa forma, é esse olhar, né? Ela é criada por pessoas de todos os lugares do mundo,
de todos os gêneros que você pode imaginar, de todas as afiliações políticas, de todas as fés e não fés, os ateus e os que não são ateus. Todas essas pessoas têm uma coisa em comum, que é esse compromisso com entender cada vez mais profundamente que mundo é esse em que a gente vive e qual é o nosso lugar nesse mundo. Esse tipo de questionamento, que obviamente através da ciência tem toda uma roupa técnica, tecnológica e usa dados e análise de dados e equações, computadores, simulações, tudo isso que meio que assusta um pouco as pessoas da área científica, são, na verdade, os instrumentos que a gente usa para poder chegar ao menos perto de algumas respostas. Então, o que move as pessoas a estudarem a natureza, para mim, pelo menos, e para muitos amigos e colegas meus de várias áreas diferentes da ciência, é um apego espiritual a questionamentos que são muito mais antigos do que a própria ciência. Tem uma mosca aqui na minha cara. Questionamentos que... Quero ver como ela vai sinalizar isso. Diga aí, Sabrina. É um drone aqui, um microdrone aqui, tentando entender o que a gente está falando. Ó, ela já fez, ó. Viu? Ótimo. Então, é uma outra, já que a gente está brincando, uma outra linguagem com a qual a gente lida com as grandes questões da existência humana. Então, para mim, existe esse impulso, e eu não estou sozinho nisso. O Einstein também falava disso, né? Ele falava que, para ele, a emoção mais profunda que a gente pode sentir é a nossa capacidade de se maravilhar com o mistério com M maiúsculo. Né? E que mistério é esse? É justamente tudo aquilo que a gente não sabe sobre a existência. Então, o desconhecido, né? O desconhecido, exatamente. É aquela coisa de... E a ciência é muito isso, né? Eu gosto de falar, a ciência é um flerte com o desconhecido, né? É uma tentativa da gente chegar um pouquinho, olhar um pouquinho mais longe, né? E um pouquinho mais profundamente para esse mistério que nos cerca, para esse mistério que é ser humano. Então, quando você coloca tudo isso junto, você aproxima a ciência, obviamente, não de uma religião organizada, dogmática, que tem toda uma fé que está ligada com certas crenças sobrenaturais, que a gente pode até conversar mais tarde, que não tem nada a ver com a ciência, mas o impulso que vem lá de dentro, sabe? Que é uma coisa que é meio que... A gente não sabe o que faz a gente gostar de olhar para o céu e se afeiçoar com isso, ou querer se perguntar sobre essas coisas. Para mim, é um impulso essencialmente espiritual. Marcelo, a gente sabe que há quem defenda, né, por dogmas religiosos ou simplesmente até por ignorância, até que a Terra é plana, né? Quer dizer, a gente tem uma visão negacionista da ciência por um lado, mas como a comunidade científica recebe, quer dizer, esse outro lado do preconceito, né, que faz com que às vezes sejam duas áreas consideradas excludentes, que é o oposto do que você propõe, né? Como a comunidade científica recebe hoje uma visão como a sua, dessa coexistência, né, entre ciência e espiritualidade, porque eu acho que é uma questão dos dois lados, né? Isso também tem mudado dentro da comunidade científica? Uma ótima pergunta, Daniela. Bom, então, historicamente, né, eu sempre gosto de pensar historicamente. Eu acho que se eu não tivesse sido físico, eu teria sido historiador. Então, eu acho que se você olhar historicamente para o desenvolvimento da ciência, você vai ver que os patriarcas da ciência, né, os nomes que todo mundo fala em casa, né, o Galileu, o Newton, o Kepler, o Copérnico, aí mais para frente o Darwin, o Einstein, certamente os mais antigos eram pessoas profundamente religiosas, todas elas, inclusive o Galileu, com todo aquele embate dele com a igreja e tal, ele tinha duas filhas que eram freiras, então, quer dizer, essa relação com a religião era parte da mesma coisa. Para o Newton, o Newton, né, o grande Newton, o cara que desenvolveu as leis do movimento, a lei da gravitação universal, Deus era uma entidade integrante do universo. Você não podia tirar Deus do mecanismo que fazia com que o universo funcionava. Na verdade, o universo era uma manifestação dessa presença divina. Então, imagina isso, só que a gente não estuda isso na escola. Então, o que aconteceu? Durante o século XVIII, o iluminismo, o próprio sucesso
da física do Newton, que descrevia tantas coisas incríveis com tanta precisão, criou esse culto à racionalização pura da natureza, que a natureza essencialmente é uma manifestação de uma razão, dependendo com quem você fala, divina ou não, né? E vamos dizer assim, a missão do cientista era ou é basicamente desvendar os mecanismos racionais que descrevem como a natureza funciona. Tá? Essa é a missão. Síntese. E tirando, então houve vamos dizer assim, uma bifurcação, né? Em que aquela junção que existia entre a ciência, a religião, a espiritualidade e a filosofia foi assim cortada, entendeu? E a ciência seguiu um caminho exclusivamente racional. De certa forma, com uma ótima razão. A razão sendo que, se você quer realmente criar uma linguagem universal que independa da maneira como você acredita ou não numa divindade, ou em que partido que você vote e tal, você não pode ter componentes subjetivos na linguagem científica, entendeu? Então você meio que tem que forçar essa universalidade, e uma maneira de você fazer isso é excluir completamente a fé particular das pessoas. Então, quando você quer olhar para, mas aonde é que foi parar essa fé das pessoas? Bom, aí aconteceram duas coisas. Houveram aqueles que, a partir do iluminismo, né, tipo, total racionalidade na natureza, falaram que Deus absolutamente não tem a menor razão de ser dentro do nosso universo, que a ciência vai explicar tudo. Tem uma história muito legal que eu conto em um ou dois dos meus livros, do Laplace. Eu queria contar aqui porque eu acho assim perfeita para exemplificar esse triunfalismo da razão, né? Aquela coisa de nós vamos conseguir explicar tudo. Então, o Laplace era um grande matemático, um grande físico francês do final do século XVIII, início do século XIX, e ele escreveu um livro chamado Mecânica Celeste, que explicava todos os movimentos dos planetas em torno do Sol. Era assim o grande clímax de toda aquela metodologia de mecanista, né, de que o universo é uma grande máquina e tal. Aí ele escreveu isso, explicando tudo, um monte de coisas que o Newton não explicava. Aí ele deu um exemplar do livro para o Napoleão, que era imperador, né? Daí o Napoleão chamou o Laplace no palácio dele e falou: Monsieur Laplace, eu estou muito impressionado com o seu livro, uma grande coisa que você fez, mas eu tenho uma pergunta muito importante. E qual é a pergunta? A pergunta é: eu não encontrei nenhuma menção de Deus na sua obra. E a resposta do Laplace, famosíssima, é: senhor, eu não tenho necessidade dessa hipótese. Então, quer dizer, a ideia de... Gênio, né? Então, tipo, o que eu não entendo da natureza eu vou atribuir a Deus. E o cara está dizendo: não preciso mais fazer isso, a gente vai entender tudo. E, obviamente, esse é um plano que está fadado ao fracasso, entendeu? Porque você não vai entender nunca tudo, né? Mas o posicionamento é esse. E isso ficou, entendeu? Essa corrente racional da ciência que não tem nada a ver com espiritualidade, não tem nada a ver. Ficou, e é hoje, vamos dizer assim, né, o branding, o rótulo que a gente coloca na ciência e, injustamente, em todos os cientistas, o que não é verdade. Bom, nesse momento, me parece que existe uma percepção de todos nós, né, do senso comum da importância da ciência diretamente em nossas vidas. Estou falando, claro, desse contexto de pandemia, e enfim. Basta dizer que estamos todos à espera de uma vacina, né, que virá da ciência, né? Já percebemos o quanto isso é complexo, e talvez, aliás, poucas vezes na história da humanidade a gente depositou tanta expectativa no desenvolvimento de uma vacina, né? Então, eu queria te perguntar, primeiro, como você analisa a atual percepção pública da ciência no Brasil e no mundo. E aí eu queria que você comentasse, se possível, junto com isso, um tema que eu sei que te afeta bastante, né? Você é um cientista que busca isso há muitos anos, nos seus livros, agora no seu canal no YouTube, que é esse diálogo da ciência, nem só com a mídia, mas com as pessoas comuns.
Tá bom, então, antes de responder essa, deixa eu só fazer um comentário sobre a primeira, a pergunta que passou, que eu não fiz, que eu fiquei empolgado aqui com a Laplace, que é o seguinte, você perguntou sobre como isso está sendo visto hoje, né, pelos cientistas, que é uma coisa muito importante de eu comentar. E o que a gente está vendo é o seguinte, que, obviamente, você tem a geração mais velha, ainda é super aquela coisa canônica da ciência, mas você está vendo uma mudança de atitude que está ficando cada vez maior com relação a justamente essa questão do subjetivo, do humano retornando à ciência, né? E eu diria que eu sou um dos caras que está puxando esse barco, né? Mas tem um monte de gente no mundo inteiro fazendo isso também. Então, minha previsão é que isso vai ser como a ciência vai se desenvolver cada vez mais nas próximas décadas, ou seja, retomando o elemento humano na sua narrativa da natureza. Quer dizer, aquela objetividade infalível que a gente fala da ciência, que é uma grande ficção, está começando a ser vista como uma grande ficção, finalmente. Então, a gente tem que resgatar a nossa humanidade dentro dessa narrativa científica, que é o que está acontecendo. Agora, ok, só queria comentar isso. Então, essa espiritualidade está, eu acho, crescendo cada vez mais, e a geração 9, eu acho que vai levar isso adiante. Com relação ao quadro atual, e você falou bem, né, que as pessoas, mesmo aqueles que não falam bem ou não acreditam tanto na ciência, que para mim já é uma construção de frase errada, né? Acreditar em ciência não existe, né? Ou você entende o que é ciência, ou você não entende, porque você não precisa acreditar na ciência, porque justamente a posição da ciência independe da fé, entendeu? Então, ou você entra num avião porque você sabe que o avião vai funcionar e que é um meio de transporte extremamente seguro. E como que funciona isso? Porque você tem um monte de ciência nesse avião, né? Desde a aerodinâmica, que faz com que ele voe, até o combustível, as turbinas, os aparelhos que os pilotos estão usando. Então, obviamente, você está entrando nesse avião porque você confia na ciência, porque senão você não entrava. Eu me pergunto se os terraplanistas deixaram de andar de avião. Ou de usar celular. Ou de usar celular, que para mim é uma grande hipocrisia, né? As pessoas que criticam a ciência, né, fazem isso lá usando a mídia social, né? Tem um canalzinho lá de YouTube em que eles promovem lá a minha terraplanície ou antivacina, essas besteiras todas, esquecendo do pequeno detalhe que tudo isso que faz com que esses aparelhos funcionem é baseado em ciência extremamente rigorosa que tem a ver com mecânica quântica, que tem a ver com teoria da relatividade, por incrível que pareça, que são coisas em que ideias como terra plana são absolutamente tão absurdas que nem merecem ser discutidas. Então é uma hipocrisia tremenda e eu tenho toda uma teoria, que eu não sei se está certo ou não, mas eu tenho uma hipótese com relação a por que isso está acontecendo no momento. E se você me permitir, eu queria dar uma emendada nisso, porque é uma conversa muito importante, que é a seguinte: quando você olha para a história dos governos fascistas do século XX, né, e você fala da Espanha, você fala da Alemanha, você percebe da Itália, do Mussolini, você percebe o seguinte, que uma das táticas mais óbvias de um governo fascista, de um governo de direita extrema, e também de extrema esquerda, como stalinismo, Mao, etc., é você enfraquecer a intelectualidade da população. É você fazer com que as pessoas fiquem confusas sobre o que é verdade. Porque quando você faz isso, quando você confunde, as pessoas não sabem mais o que é o certo, o que é o errado, e aí você tem a posição de um governo que se coloca como nós somos a resposta para tudo, porque nós temos o poder de fazer tudo, as pessoas, então, se submetem a esse tipo de governo. Então, é uma tática típica de governos fascistas você enfraquecer a intelectualidade, emburrecer as pessoas, espalhar esse tipo de anarquia cultural, para que então o governo possa vir e coloque uma visão completamente monolítica, né, e unidirecional na cabeça das pessoas, que é o com que elas vão acreditar. Então, esses movimentos todos, não é à toa que eles estão surgindo agora. E também não é à toa, voltando à sua pergunta original, que os Estados Unidos e o Brasil são os dois países que estão liderando direto o número de casos e de morte do Covid-19, porque são os dois países em que você tem governos que desacreditam e desmerecem a ciência de uma forma direta, frontal
e, sinceramente, trágica, na minha opinião. Então, sim, você fala, as pessoas estão depositando, vamos dizer assim, a esperança delas na vacina, né? Aí, aliás, por falar nisso, você viu nessa semana a Rússia declarou que já tem a vacina, né? Sem fazer o teste da fase 3, que é o teste em que você... Foi campeão dos memes da semana, Gleiser, né? Imagino, né? Quer dizer, é uma coisa. Eu vi o Putin andando em cima do urso com uma vacina, assim, parece um rifle nas costas. Eu vi essa e tal, né? E isso daí é uma coisa que é um absurdo, mas mostra o seguinte: mostra uma corrida internacional nesse momento, que é uma corrida internacional pela sobrevivência da humanidade. Não é que o vírus vai acabar com a gente, não. Né? Porque se a gente comparar com, por exemplo, a gripe espanhola de 1918, que é uma comparação que eu acho extremamente importante das pessoas estarem cientes. Então, vamos fazer uma viagenzinha no tempo aqui. 102 anos atrás, gripe espanhola, 1918, matou 50 milhões de pessoas. 50 milhões de pessoas. Qual era a população da Terra em 1918? Mais ou menos, números redondos, 2 bilhões. Ou seja, um quarto, 25% da população hoje. Então, multiplica 50 por 4, e se a gente estivesse na situação que as pessoas estavam da gripe espanhola em 1918, a gente deveria esperar 200 milhões de mortos por causa da Covid-19. É uma coisa, assim, incrivelmente devastadora, né? E o que aconteceu? Quando você olha para as imagens da época, você vê o quê? Você vê pessoas com máscaras, você vê pessoas fazendo filas com mais ou menos distanciamento social nas cidades. E tem uma comparação interessante que se fez aqui nos Estados Unidos entre o posicionamento dos prefeitos de São Francisco e de Los Angeles, na Califórnia, com relação a máscaras e distanciamento social. E parece que em São Francisco a coisa não foi tão levada a sério, e houve um número de mortes muito maior do que em Los Angeles, ou vice-versa. É uma das duas cidades em que quem não levou a sério isso pagou um preço muito maior, né? Então, quer dizer, o que mudou, né? Mudou que, obviamente, a gente tem uma medicina muito mais eficiente hoje, a gente tem respiradores, a gente tem tratamentos que fortalecem as pessoas de uma forma que não existiu em 1918 ainda. A gente tem CTIs que são muito mais tecnologicamente desavançadas, graças à ciência, né? Mas o que não temos ainda, e isso é uma coisa muito importante da gente situar, é o fato de que, apesar de todos esses grandes avanços nossos, essa doença pegou a gente de surpresa. A gente não tinha anticorpos, a gente não tem defesa contra isso, a gente não tem vacina contra isso, o que demonstra uma coisa que para mim é extremamente importante para a gente refletir hoje em dia, que é a nossa fragilidade com relação à natureza e a nossa codependência com relação ao mundo natural, né? Porque a gente meio que se esqueceu disso, né? O século XX foi um século em que cada vez mais... Da arrogância, né? Da grande arrogância humana, né, talvez. Exatamente, isso mesmo. A arrogância humana da gente achar que está acima dos processos de vida e morte da natureza, que está acima da seleção natural, né, do fato de que a vida está sempre tentando se reproduzir de alguma forma. E se as barreiras para essa reprodução aumentarem, as estratégias vão ficar cada vez mais eficientes e mais agressivas, que é justamente o que acontece com esse tipo de vírus, entendeu? Então, esse é um vírus que tem uma eficiência para o vírus, né? Incrível de transmissão. E quem paga o preço somos nós, que nos achamos donos do mundo, né? A gente fala hoje, né? Nós estamos vivendo no antropoceno, o período da Terra chamado antropoceno, quer dizer, o período em que nós criamos uma mudança tão profunda na Terra, em que a Terra não pode mais... A história da Terra não pode mais ser contada sem a gente, vamos dizer assim, né? E infelizmente, esses avanços todos que a gente teve tecnológicos nunca vão nos colocar acima do que a natureza exige da gente, que é uma integração e um respeito pelo mundo natural e pelas várias formas de vida com que a gente divide esse ecossistema.
Bom, você disse aí várias coisas que eu gostaria de explorar mais, vou tentar resumir aqui, né, para te dar um gancho. A gente está vivendo, como você disse, um momento, acho que, de muitas reflexões sobre os rumos, inclusive, que nós tomamos até aqui, que tomaremos daqui para frente. A ciência está, obviamente, diretamente relacionada a isso. Ou seja, há muitas questões com as quais a gente precisa se haver, né, nesse momento. Muitas não são novas, inclusive, e elas fazem parte do que você chama no seu livro de o futuro que ninguém quer ver. E aí a gente está falando de aquecimento global, divisões tribais, holocausto nuclear e as possíveis mudanças no mercado de trabalho provocadas pela inteligência artificial. Você acha que essa pandemia tornou mais visível esse futuro que ninguém queria ver, Gleiser? Eu acho que a pandemia certamente tornou mais transparente a nossa fragilidade com relação ao nosso futuro, né? Porque quando todos os países do mundo se mobilizam para tentar combater um inimigo, né? Vamos chamar essa doença de inimigo, ela não tem nada de inimigo, ela está fazendo o que ela sempre fez, né? Que é tentar se reproduzir usando as nossas células, né? Essa a função do vírus é essa, ele não tem uma intenção. Não é nada pessoal, não é nada pessoal. Né? Não é mal, entendeu? Não é malvado, não tem nada a ver com isso, né? Mas o que está mostrando justamente é o fato de que a gente precisa repensar quem nós somos. Porque uma das coisas que ficou clara com essa pandemia é a nossa codependência enquanto espécie. Então, a gente sempre se organiza em termos das tribos, né, às quais a gente pertence. A gente fala, já que a gente está conversando aí com vocês, mineiros, a gente fala Cruzeiro e Atlético Mineiro, né? Então, um é o outro. Imagina, cara, são tribos que são totalmente artificiais, né, com todo o respeito, moçada, um time de futebol, outro time de futebol. E tem o América, que é a turma que torce para os dois. No Rio de Janeiro, que onde eu cresci, também tinha o América, não sei se ainda tem, que também era assim, né? Então a gente meio que. E aí tem essa tribo, aí também tem a tribo de como você se afilia politicamente, se você vai à igreja ou não, e qual igreja você vai, e quais são os seus valores morais, e o que você pensa com relação à sexualidade das pessoas, a etnia das pessoas, porque raça foi uma construção que não tem nada a ver de científica, né? E pessoas com cor de pele diferente, etnias diferentes, como você se posiciona com relação a elas. Essas são tribos que a gente cria, né? E esse tribalismo que a gente desenvolveu desde os primórdios da humanidade, né? Que há 10, 15, 20, 30 mil anos atrás, essas tribos eram essenciais porque elas que faziam com que os grupos se protegessem, né? Então, você estava dentro de uma tribo, você podia se proteger das outras tribos que queriam invadir seu território e também de predadores e outros animais, você caçava juntos, você dividia essas coisas da caça e da coleta de frutos, etc. Então, a tribo era importante nesse sentido. Só que a tribo também definia, e ainda define, valores morais, valores de conduta, né? De forma que, se você não pertence à minha tribo, você passa a ser o meu alvo de conversão, tipo, você tem que vir para a minha tribo, aquela coisa do evangelismo, né? Ou você é meu inimigo. Então, as tribos, elas segregam. Qualquer tribo segrega as pessoas, né? E a história do século XIX e do século XX está mostrando que esse tipo de segregação das tribos é que está causando uma série de injustiças sociais e econômicas que tem que terminar. Então, a pandemia acelerou esse processo de uma forma assim, incrível. Então, é um grande catalisador para mostrar para as pessoas, ela é um espelho da sociedade, entende? Porque ela está colocando claramente para as pessoas as consequências de vida e morte das injustiças sociais e econômicas que a gente vê em todo o mundo. Mas aqui no Brasil e nos Estados Unidos, aí no Brasil e aqui nos Estados Unidos, isso daí ficou acelerado de uma forma muito clara. E todos esses movimentos, né, aqui nos Estados Unidos, de Black Lives Matter, né, que a vida dos negros é importante, é óbvio, né? Quer dizer, esse tipo de
de situação do racismo aqui, que é absolutamente terrível, é uma coisa endêmica, profunda, e no Brasil também mas é muito menos falado ou discutido, né, por vários motivos que seriam uma outra conversa para a gente, mas o ponto é que essa pandemia acelerou, com certeza, esse tipo de importância e consequência devastadora, porque são essas pessoas que morrem com maior incidência, né? São as minorias que morrem com maior incidência, são as minorias que têm menor acesso à saúde de qualidade. Então, esse tipo de injustiça social, que tem a ver um pouco com essa divisão que eu estava falando das tribos, né? Eles são a outra tribo e essa outra tribo não é a minha tribo, né? Tem que acabar. Então, isso é uma coisa que, para mim, é uma das grandes lições morais dessa pandemia, que a gente tem que parar de se ver como tribo 1 contra a tribo 2 e se ver como uma espécie única, a espécie humana, independente das diversidades culturais, étnicas, que tem que ser celebradas sempre, mesmo assim... E até dos valores, né? E até dos valores, né? Valores também, né? Aquela ideia, aqui teve uma campanha um tempo atrás, tipo, porque os Estados Unidos e o Brasil também é polarizado politicamente a beça, né? Então a ideia de, no meu caso, seria: Marcelo, você já levou algum conservador republicano para almoçar, para conversar? Papo, né? E vice-versa, né? O conservador lá já levou um democrata e tal, um liberal, para conversar de uma forma civilizada, para tentar entender por que os pontos de vista são sobre as mesmas, porque as perguntas são as mesmas, né? Como que as pessoas que estão aqui nesse planeta podem pensar de uma forma tão diferente sobre as mesmas questões sociais, né? E será que a gente pode estar aberto o suficiente para aprender um com o outro? Isso é tentar pular esse muro dessa segregação tribal que eu mencionei antes. Isso é o antitribalismo. É o antitribalismo, exatamente. Então, esse meu movimento, que não tem nada a ver com os tribalistas, que eu adoro eles, é o antitribalismo, exatamente. Só para concluir esse raciocínio, e eu te pergunto como cientista mesmo, você acha que a nossa sobrevivência como espécie humana, ela é tão mais possível quanto maior for a nossa compreensão disso, de que somos uma única raça, a raça humana, de que somos, na expressão que você gosta de usar, uma colmeia humana? Isso. Uau, que bom que você mencionou isso. Exatamente, né? Quando a gente fala, colmeia das abelhas, ou o formigueiro, né, as formigas, esses insetos, eles mostram uma inteligência coletiva, em que partes do grupo trabalham para o bem do grupo inteiro, de forma que existe uma coesão, em que essa coletividade funciona para garantir a sobrevivência do grupo como um todo. A pandemia está mostrando isso para a gente. Nós também somos uma colmeia. Pense no que seria da gente se as pessoas da área médica não existissem ou se recusassem a trabalhar. Ou os fazendeiros que estão fazendo a comida, preparando tudo para a gente poder continuar comendo, né? Porque se diz, né, em sociologia que o caos social está a 9 refeições de distâncias. Se você não comer durante 3 dias, a fábrica da sociedade desmorona. Entendeu? Então, o fato da gente ter comida nos supermercados é absolutamente essencial para a gente poder ter uma estabilidade social. São essas pessoas, são os caminhoneiros que estão levando essas comidas das fazendas para os mercados, entendeu? São os caras que estão deixando as ruas ainda limpas, né? As pessoas que mantêm o acesso à energia elétrica, à água, aos esgotos funcionando. Tudo isso é parte da colmeia humana e a gente precisa de todo mundo, e todo mundo é importante. Em geral, a gente tem uma coisa assim meio elitista, de falar, não, mas o lixeiro não pode ser tão importante quanto o economista. Mentira! O lixeiro é fundamental, porque sem o lixeiro, o economista não ia estar podendo fazer economia, certamente nesse momento, entendeu? Porque quando começa a juntar lixo, começam a disparar outras doenças, mais pandemias, né? Eu tenho, assim, às vezes, nos meus momentos mais negros, eu tenho, assim, horror à ideia de, imagina se surgisse uma nova pandemia agora. Que desgraça que ia ser para a humanidade, né? Que pode acontecer, né? Não precisa ter uma só, podem ter mais. Então, o que está acontecendo é que essa pandemia, porque ela nos fragilizou tanto, ela está mostrando para a gente a nossa codependência como espécie. E hoje, como o mundo é uma grande aldeia global, a economia é totalmente globalizada, né? Tanto que
Eu falo muito isso de uma forma crítica com relação à economia brasileira, em que a gente está deixando de criar tecnologias digitais no Brasil, é tudo importado, né? O Brasil é muito bom em agropecuária, em mineração, em exploração de águas profundas, etc. e tal, mas na hora da tecnologia de ponta digital, a gente está ficando completamente para trás, mas a gente tem acesso a esses produtos porque existe uma economia global que permite isso. Então, todo mundo está nesse barco junto. Então, essa coesão não é mais entre nós aqui no Brasil e eles lá em Singapura, não. É todo mundo. E, para mim, essa união da espécie humana é absolutamente essencial. Por quê? Porque apenas quando a gente se entender que nós somos realmente uma única espécie, e principalmente num planeta frágil, que tem um ecossistema, pelo menos ao qual nós nos adaptamos, que é frágil, é que a gente vai poder garantir o futuro das próximas gerações. Se a gente continuar essa nossa atitude parasítica de achar que a natureza é uma comodidade, é um bem que a gente pode descartar quando quer, sem que tenha qualquer repercussão para nós mesmos, a gente vai estar assinando a nossa própria sentença de morte, enquanto espécie. Então, essa seja a oportunidade que a gente tem nesse momento, né? Sob o olhar da ciência também. Marcelo Gleiser, temos aqui algumas perguntas da curadoria do webinário para você, já entrando aqui no nosso segundo bloco da nossa conversa sobre perguntas. E a primeira delas é a seguinte: o que significa esse momento? Acho até que você já passou por aí nessa sua última resposta, mas se você quiser completar alguma coisa, o que significa esse momento que a humanidade está vivendo e em que momento estávamos como sociedade quando o mundo parou? Ótimo. Então, vamos voltar ao filme, né, para dezembro do ano passado, né, que mais ou menos janeiro, na China e tal, um pouquinho antes. O mundo estava com a economia acelerada, estava não prestando atenção para as injustiças sociais, quer dizer, estava tudo como era sempre, né? Aquela coisa, né, o crescimento desenfreado, o completo descaso pelos ecossistemas, né? Aquela ideia de que não, o planeta é muito grande, né? O mar é muito grande, é cheio de peixe, não faz mal a gente comer peixe para caramba, que vai ter sempre mais peixe. Aquela mentalidade, né, de que aquela cornucópia, né, que a Terra é uma cornucópia, né, que as coisas vão saindo, sem nunca terminar de ter aquela grande produtividade, né? Isso é uma grande mentira. A Terra é um planeta finito, a Terra tem o que a gente chama de mecanismos de loops que integram como a atmosfera se comporta como os oceanos e as correntes no oceano se comportam. Isso tudo reflete nos ecossistemas. Então, o aquecimento global afeta não só a poluição atmosférica, né, e se fala da temperatura está subindo, né, e quem não entende aquecimento global, basta estacionar um carro embaixo do sol e fechar as janelas. Dentro do carro, o calor do sol entra e não sai, ou não sai com tanta eficiência. Boa. Né? Se você abrir a janela, o que acontece? O carro refresca. E o que é? Então, para a Terra, basicamente é isso, entendeu? A nossa janela é a densidade da atmosfera. Quanto mais densa, menos o calor sai para o espaço e, portanto, a Terra aquece. Não é engenharia espacial isso, moçada. É muito simples de entender isso, entendeu? Então, quanto mais densa, mais poluída a atmosfera, menos o calor que é gerado, que entra do Sol para cá e que é gerado aqui também, escapa para o espaço e, portanto, a temperatura fica maior. E o que acontece? Isso mostra a incrível conexão de coisas que você fala, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, o aquecimento global está ligado com pandemias. Por quê? Porque quando acontece o aquecimento global, você tem fora os desequilíbrios climáticos que vão afetar plantações e uma série de problemas com relação a isso, você tem o degelo das calotas polares. E essas calotas polares estão congeladas há dezenas de milhares de anos, 30, 20 mil anos. Nesse gelo está congelado e preservado um monte de doenças que afligiram os nossos antepassados,
que ou desenvolveram imunidade a essas doenças ou morreram, mas que foram embora, passaram, entendeu? Com o degelo... Estavam ali quietinhas, né? Estavam ali quietinhas. Então a gente está cutucando, entendeu? A colmeia com aquela vara curta, certo? E é justamente isso que acontece. O que está acontecendo? Mais de 23 doenças já foram liberadas por causa do degelo das calotas polares, isso confirmadas, fora as que a gente nem sabe, entendeu? E isso, para mim, é uma relação assim meio que inesperada entre aquecimento global e uma fragilidade imunológica, vamos dizer assim, que vai afetar a gente, porque a gente não tem essa imunidade para essas doenças mais, né? Então, só para mostrar que existem essas... Vem daí, então, desculpa, mas só para, então, vem daí um pouco essa teoria de que a gente tem uma tendência daqui para frente a ter mais e mais pandemias? Essa é uma das razões, e a outra razão é justamente o fato de que contém uma porção. Outra ligada, só para manter, porque só para manter essa esfera aí do aquecimento global e pandemias, um outro problema é o seguinte: devido ao aquecimento global e ao desmatamento, as populações mais rurais e as populações que vivem mais nas florestas, que dependem da caça para subsistência, porque realmente isso, existe isso, claro que existe isso, e afeta milhões e milhões e milhões de pessoas na África, na China, na Índia. Então, essas pessoas estão tendo cada vez menos bicho normal para comer e estão começando a comer bichos cada vez mais exóticos. E o tipo de vírus, que é o vírus zoonáutico, né, que é basicamente o vírus que consegue passar de um animal para o ser humano, vem justamente desse tipo de alimentação cada vez mais exótica dessas pessoas, entendeu? Então é uma coisa assim que também está afetando e também ameaça a pandemia. E não é isso que aconteceu, por exemplo, muito provavelmente com o vírus, com a AIDS, que veio dos macacos, né? E você tem a gripe suína, e você tem uma série de outras. Isso tudo vem do descaso, né, desses mercados ao ar livre, e que você tem, sei lá, o morcego faz cocô em cima da carne de porco que está ali exposta na barraca do mercado, e aí vai o cara, não cozinha direito o porco, pega aquele negócio e tem um vírus que é novo, e a coisa vai se espalhando, e é por aí. Então, tudo isso está ligado. Então, essa conexão é absolutamente essencial. E se a gente não entender isso, a gente vai estar cada vez mais vulnerável a todas essas coisas. Bom, você já respondeu, então, a pergunta da Daniele Santos da Silva, que era justamente sobre se você considera que a pandemia foi desencadeada pela maneira como o homem se relaciona com a natureza. Acho que a resposta já está aí, lembrando que temos aí alguns minutos ainda para vocês participarem com as perguntas para o Marcelo Gleiser. E aí eu acho que a gente vai ter tempo aqui para mais uma pergunta da curadoria, e aí eu volto às perguntas da turma que está nos assistindo, Gleiser. Tá bom. Tudo será como antes ou podemos reinventar o futuro? Então, eu sou um cara que, apesar de tudo que está acontecendo, eu continuo sendo uma pessoa super otimista. E eu acho que você tem duas maneiras de olhar para uma crise, né? E qualquer crise, não só essa, mas uma crise individual na sua vida, né? Ou você sucumbe à crise de uma forma assim derrotista e fala, tá tudo perdido, não tem como sair dessa, ou você olha a crise como uma oportunidade de crescimento e transformação. Então, para mim, essa pandemia é uma oportunidade de crescimento e transformação da humanidade como um todo, de uma forma que nunca foi possível antes, porque no caso da gripe espanhola, e certamente no caso da peste negra lá no século XIV na Europa, não existiam os meios de comunicação que uniam a gente enquanto espécie. E hoje a gente tem isso, né? Então, para mim, essa capacidade da gente se reinventar hoje é absolutamente fundamental e possível. Na peste negra, aliás, né, a gente tem muito a aprender com as histórias das pandemias. A peste negra, aliás, trouxe a renascença, né? A gripe espanhola trouxe uma série de movimentos artísticos e intelectuais do início do século XX, na década de 20, né, com toda a arte moderna, até a Semana da Arte Moderna no Brasil, que também aconteceu ali. Tudo isso veio depois, né, das pessoas falarem, a gente tem que criar maneiras de se expressar
como ser humano, a gente tem que repensar quem nós somos no mundo para que a gente não seja vítima, mais uma vez, de uma catástrofe dessas. Então, esse é o momento em que a taxa de mortalidade em certos países, por exemplo, aqui nos Estados Unidos e no Brasil, é uma consequência direta, eu acho, do negacionismo científico das lideranças políticas. E esse tipo de atitude tem que mudar. E, para mim, a eleição que vai acontecer aqui em novembro, nos Estados Unidos, que é a eleição para a presidência, é absolutamente fundamental. A minha previsão é que, se o governo do Trump ganhar de novo, um período de mais 4 anos, a gente vai descer para uma espiral assim, absolutamente terrível aqui nos Estados Unidos e por repercussão no mundo inteiro. E a nossa grande chance é a gente sair desse buraco em que a gente está agora, com uma eleição de um partido muito mais liberal, que acredita na nossa relação com o meio ambiente, que acredita no papel da ciência na vida das pessoas, que escuta os cientistas que estudam a vida inteira para poder fazer previsões sobre como que se espalha uma pandemia, uma doença, que tipos de tratamentos a gente pode ou não usar para melhorar essa doença. Então, quer dizer, existem pessoas que estudaram isso, né? Você não vai querer entrar no avião que é pilotado por um cirurgião. Você vai entrar no avião pilotado por um piloto. Você não vai querer ter uma cirurgia, né, por um cara que é um piloto de avião. Você vai ter uma cirurgia por um cirurgião. A ideia é óbvia, é exatamente por isso que a gente tem essas especializações profissionais todas, para que a gente possa se ajudar uns aos outros e não politizar uma doença nesse momento. Então, para mim, essas lições têm que ser aprendidas, né? Porque se elas não forem, a gente... Não só a gente, o que é pior ainda, não somos só nós, são os nossos filhos, entendeu? A geração da moçada, sabe? Os menos de 30 anos, que estão crescendo nesse momento, que estão fazendo escolhas profissionais nesse momento, né? Qual vai ser o meu futuro? Né? O que eu vou fazer? Né? Que universidade que eu vou? Né? Que carreira que eu posso seguir? E tal. Que mundo que eu vou viver daqui a 20, 30, 40 anos, quando os meus pais não estiverem mais aqui? Em que mundo é esse que a gente vai deixar para eles, né? Que eu gosto muito dessa frase que diz que eles não estão herdando o mundo da gente. Nós é que estamos pegando o mundo emprestado deles. Essa inversão é boa, né? Pois é. É interessante porque você tem uma visão menos apocalíptica, digamos assim, disso tudo, né? No início da pandemia, você escreveu Você já via ali, como cientista, porque a gente sabe que, de alguma forma, como você mesmo disse, essa situação pegou de surpresa até a ciência, até os médicos, né? Aquelas controvérsias no início, é grave, não é grave, comparando com H1N1, etc, etc. E você, desde o início, você escreveu um edital para CNN americana, me corrija se eu estiver enganada, né? Em que você afirmava que 2020 seria lembrado como um ponto de virada na história da humanidade. Quer dizer, ali você já estava enxergando que a situação era grave, inclusive, né? E aí você dizia, não apenas porque muitos morrerão, mas porque a pandemia Covid-19 está nos oferecendo uma chance de nos reinventar, de nos mudar como espécie. Nesse sentido, você se diferencia um pouco de algumas vozes, né, do pensamento mais apocalípticas, como eu digo. Quer dizer, tem uma oportunidade aí, né? Uhum. Exatamente, Daniel, mas isso daí é muito fácil você ser apocalíptico, né? É mole, porque você apontar para os problemas, né, é só ter um pouquinho de pensamento crítico que você vai ver, tem um problema aqui, tem um problema ali, tem outro problema ali, mas é muito mais difícil você falar, sim, estamos vivendo uma situação problemática, como que a gente pode transformar esses problemas num crescimento coletivo, entendeu? O que a gente pode fazer como indivíduo, não só, porque existem várias maneiras e vários níveis de transformação. Você pode agir ao nível pessoal. O que eu, como pessoa, posso fazer? As pessoas têm um certo comodismo com relação a isso, né? Que dizem, não, isso não é um problema meu, é um problema do governo, ou é um problema
das grandes empresas. Eu sou pequenininho, eu não posso fazer nada. Isso não é verdade. Todo mundo pode fazer alguma coisa. O que você come influencia a sua saúde e influencia o mercado, né? E, por exemplo, eu sei que no Brasil todo mundo venera a carne, né? Mas se existe alguma coisa que você pode fazer enquanto indivíduo que tenha um impacto direto no aquecimento global, é comer menos carne. Não precisa ficar vegetariano ou vegano, né? Que nem eu sou, não precisa isso, mas se você cortar 30% do seu consumo da carne e todo mundo começar a fazer isso, isso vai causar uma grande modificação, transformação ecológica, porque não tem nada mais terrível para o meio ambiente do que as grandes, enormes fazendas que desmatam tudo, que criam uma quantidade enorme de metano e de uma série de outros poluentes e tal, fora o fato de que existem razões morais para a gente fazer isso também, né? Quer dizer, a ideia de que isso faz parte da moralidade do século XXI. Quem somos nós para se colocar moralmente acima de uma vaca ou de um porco, né? Porque nós podemos construir uma máquina que é capaz de matar essa vaca ou esse porco? Eles também têm um projeto de vida. Eles também querem sobreviver. Eles também querem se multiplicar, da mesma forma que a gente. Então, tem toda uma conversa aí meio complexa com relação a isso, que não tem nada a ver com o lado ecológico, mas hoje vamos ficar só no lado ecológico. Que gera outros papos ótimos, né, Gleiser? Ótimos, super importantes, né? Que a gente não precisa mais desse tipo de proteína para sobreviver, etc. Mas o ponto é esse. Então, se você começar a comprar menos produtos de uma empresa em que você não concorda com a maneira como ela lida com o meio ambiente, ou como ela paga os seus operários ou as suas pessoas, essa empresa vai eventualmente sofrer uma pressão comercial e vai ter que mudar. E a gente está vendo uma coisa muito incrível hoje em dia, em que várias empresas estão acordando para essa nova ética corporativa, né? No Brasil existem vários exemplos disso, a Natura é uma delas, mas tem um monte de outras, em que eles estão entendendo que não é insustentável você manter um modelo econômico em que a gente tem que tirar as coisas da terra sem pensar na consequência do que a gente está fazendo. Gleiser, temos aqui um monte de perguntas, não sei por onde começar. Se possível for, assim, a gente responder, para a gente tentar responder ao máximo de perguntas. A pergunta do Robson Vieira, eu acho que você até também já falou um pouco disso agora, né? Pensando um pouco nessas inspirações para todos nós, né? O papel de todos nós nessa transformação da colmeia, né? Para uma colmeia humana. Ele pergunta como podemos, nesse momento em que vivemos, essa busca pela tecnologia, etc., sobretudo digital, sensibilizar as pessoas de que produção do conhecimento é importante para a nossa evolução. Pois é, então eu acho que você meio que respondeu a pergunta dentro da sua própria pergunta, porque esses meios de produção tecnológicos aí que você mencionou, que basicamente, se você olhar para a economia americana hoje em dia, e se olhar para quem que está dominando a economia americana hoje em dia, são essencialmente 4 empresas, né? É a Amazon, é a Google, é a Apple, a Microsoft e também lá as empresas do Elon Musk, Tesla, etc. e tal. Todas essas empresas são essencialmente baseadas em tecnologias digital. E de onde vêm essas tecnologias digitais? Vêm da física quântica. Então, no início do século XX, um bando de cientistas queriam entender como os átomos funcionavam e não tinham a menor ideia de que, através da física que eles iam desenvolver para isso, eles iam transformar o mundo. Essa tecnologia ia transformar o mundo. Mas foi isso que aconteceu. Então, a ciência básica, ela faz isso, né? Você se pergunta coisas que eventualmente vão ter um impacto profundamente transformador no mundo. O cara que inventou a internet era um físico trabalhando num laboratório de partículas lá na Suíça, chamado CERN, que queria criar um modelo de comunicação eficiente entre os milhares de cientistas e técnicos e engenheiros que trabalhavam nesses experimentos. Aí o cara criou o www. Entendeu? E aí o que aconteceu? Bum! Transformou o mundo, né? Mas não era a intenção do cara, não era essa, né? Então, obviamente, transformou o mundo. Isso é que é o papel, às vezes, muito surpreendente, né?
da aposta que a gente faz com a ciência básica. Então, a gente não pode nunca esquecer disso. Infelizmente, o Brasil está esquecendo disso. Acho que vem chumbo grosso aí, Fábio Lacerda, porque parece que deve ter uma grande teoria ou da física quântica, eu não sei. O Fábio Lacerda pergunta: esse caos e descontrole que a humanidade parece estar vivendo seria um prenúncio do paradoxo de Fermi, é isso? E aí minha produção, para não me deixar no vácuo, já respondeu aqui, ó, Dani, paradoxo de Fermi é a aparente contradição entre as altas estimativas de probabilidade de existência de civilizações extraterrestres e a falta de evidências para ou contato com tais civilizações. Isso, assim, como se eu tivesse entendido aqui essa explicação. Vou fingir que entendi, tá, Gleiser? Deixa eu reexplicar isso. Basicamente, a ideia é a seguinte: o Fermi, muito rapidamente, ele falou assim, que a galáxia que a gente mora, né, a gente está aqui no nosso Sol, e planetinha e tal, na nossa galáxia, ela tem mais ou menos uns 200 bilhões de estrelas e trilhões de planetas. Então, o cara, em 1950, ele fala, mas espera aí, se existem tantos planetas e alguns deles podem ter uma estrela que é mais velha, milhões mais velhas que o nosso Sol, devem existir muitas civilizações avançadas na galáxia, e se elas eram avançadas milhões e milhões de anos antes da gente, elas deveriam já ter colonizado a galáxia inteira. Então, cadê todo mundo? Cadê essa moçada aí, fora a moçada de Varginha, né, que eu sei que vê um monte de coisas lá no céu e tal. A verdade é que a gente não teve nenhum contato direto com os extraterrestres. Então o Fermi se pergunta, esse é o paradoxo do Fermi, como é possível a vida ser comum na galáxia e a gente não ter contato com um monte de inteligências extraterrestres? Então, será que a gente está sozinho? Essa é a pergunta. Aí tem um monte de respostas por que a gente nunca encontrou com os extraterrestres, que são as respostas ao paradoxo do Fermi. E uma delas, que eu acho que é a que o senhor está mencionando aí, é a seguinte, é que toda civilização que desenvolve tecnologias de ponta, especialmente tecnologias nucleares, eventualmente se autodestroem em alguns séculos. Então, o silêncio dos extraterrestres vem deles terem se autodestruído por causa das tecnologias nucleares, né? Então, o que ele está falando aí, será que esse nosso caos que a gente está vivendo, e um dos riscos existenciais que você mencionou de passagem lá no iniciozinho, é justamente o fato da gente ter um monte de armas nucleares, né? Essa coisa do desarmamento nuclear, a gente meio que não está mais pensando nisso, mas tem milhares e milhares e milhares de bombas de hidrogênio prontas para serem detonadas nesse momento, né? Por caras que têm um controle tipo Trump, né? O cara tem controle sobre isso, e o sujeito lá da Coreia do Norte também, Kim Jong-un. Então, a questão que ele fala é, será que esse é o começo do fim nesse sentido? E eu acho que não. Eu acho que esse caos social que a gente está vivendo, para mim, é o fim de uma época. É o fim do colonialismo. É o fim das heranças em que a sociedade se organizou através de preconceitos raciais e culturais, e meio que se separou em blocos, né? Então, os ingleses, tipo, né, nós somos aqui em cima, o resto do mundo fica embaixo da gente, né? E os portugueses que trouxeram os escravos da África e escravizaram os índios no Brasil, se colocando acima. Essa mentalidade colonialista, para mim, e essa pandemia, eu espero que eu esteja certo nisso, é um acelerador, é um catalisador dessa transformação, está terminando. Então, a gente está ficando cada vez mais misturado, a gente está ficando cada vez mais globalizado, e os grupos de resistência a isso, né, os extremismos religiosos dos muçulmanos e um monte de outros por aí, são resistências tentando resgatar um passado que não é mais possível, entendeu? Então, a gente precisa dar esse passo à frente e se entender como eu estava falando antes, uma espécie. E eu acho que a juventude, a geração Z, é a geração que vai fazer isso. Porque eles têm uma visão de mundo profundamente diferente da nossa. A nossa, eu estou aqui assumindo, moçada, que a maioria das pessoas que está assistindo isso não tem... Tamo junto, Gleiser, tamo junto. Espero que tenha uma moçada de 20, mas o ponto é o seguinte, nós, né, a minha geração,
cresceu com um pé no mundo analógico, né, aquele telefone de rodar, né, aquela coisa, né, um telefone para a família inteira. Fio, né? E fio. Aquela coisa toda. E um pé no mundo digital. Essa moçada aí nasceu com os 2 pés no mundo digital. Então, o mundo, para eles, é muito diferente do nosso mundo. A gente tem aquela coisa meio saudosista, meio nostálgica, não sei o que e tal, mas a verdade é que o mundo agora é assim, né? E é o mundo deles. E nesse mundo deles, você tem uma fluidez muito maior de valores políticos, de valores sexuais, de valores de etnias, de cor de pele diferente, entendeu? Aquela coisa arraigada que a gente tinha antes está meio que sumindo, eu vejo isso direto. Então, para mim, esse é o início da grande transformação em que, sim, vão haver diferenças étnicas, sim, vão haver diferenças de escolhas sexuais, obviamente, e de partidos políticos, mas vai haver, acima de todas essas diferenças, vai haver a compreensão da nossa unidade enquanto espécie num único planeta, que é extremamente raro, aliás. Temos aqui algumas perguntas, mas me parecem perguntas complexas, que talvez demandem respostas mais demoradas. O Anderson pergunta, por exemplo, eu não sei se a gente vai conseguir aqui, já acho que, me diga, Gleiser, mas acho que a gente vai ter que mandar a turma lá para o seu canal do YouTube, onde você dá aulas, né? O Anderson está perguntando onde se dá aulas semanais, não é isso? E onde você responde as perguntas das pessoas, né? O Anderson está perguntando, a ciência tem estudado alguma forma de energia produzida pelo pensamento, a saber se essa energia possa prosseguir no universo como a luz das estrelas? Eu acho que a gente não consegue responder isso em um ou 2 minutos. Consegue? Não, é simples, não. O pensamento não produz energia que a gente possa usar para fazer máquinas funcionarem ou lâmpadas acenderem, quer dizer, eu acho que não é por aí, né? E depois tem que pensar o seguinte, de onde vem o pensamento? Vem da nossa cabeça. E como que a nossa cabeça funciona? Porque a gente consome energia. Então, para a gente ter pensamento, a gente tem que consumir energia, então você tem um círculo vicioso aí que, infelizmente, não resolve problema nenhum. O problema é resolvido quando a gente usa combustíveis não fósseis, tipo energia solar, hidrogênio, energia eólica, marés, etc. Essa é a solução do problema da energia. Cicazinha pergunta, o professor acha que as pessoas estão realmente refletindo sobre o processo? Elas vão sair diferentes disso, ou seja, dessa pandemia? E essa é a última pergunta, eu acho que dá tempo aqui da gente responder. Olha, é difícil responder essa pergunta, porque eu não estou com o ouvido na casa de todas as pessoas do mundo, né? Quer dizer, infelizmente, a gente tem um acesso muito limitado ao que a maioria das pessoas está pensando, né? Então, a única maneira da gente responder isso é através da atitude das pessoas com relação à pandemia e com relação ao futuro. Se, quando a gente emergir dessa pandemia, porque eventualmente a gente vai sair disso, moçada, não é uma coisa que vai acontecer para sempre, né? A coisa a gente vai, mesmo que não tenha uma vacina 100% eficiente, a gente vai passar por cima disso. Então, a questão é como que as pessoas vão se comportar depois disso, da mesma maneira de antes? Será que as pessoas vão se beijar, se abraçar, pular carnaval, suar juntas da mesma maneira que faziam antes? Isso aí no Brasil é uma pergunta fundamental da existência do Brasil e tal, e eu não sei a resposta para isso, né? Eu posso te dar a minha resposta, eu vou tomar muito mais cuidado, porque eu estava hoje mesmo conversando com a minha família e a gente fez um comentário muito interessante que talvez seja verdade para a maioria de vocês também, que é o seguinte, desde que a gente começou a ficar em casa, que foi na primeira semana de março, ninguém ficou doente. Ninguém pegou uma gripezinha sequer, um resfriadinho bobo, nada, entendeu? Ou seja, obviamente, é quando a gente se expõe, escola, avião, cinema, que a gente fica mais exposto a esse tipo de problema. Então a questão é, será que a gente vai ser um pouquinho, não é que a gente vai virar bicho que vai fechar nas casas e tal, mas a gente vai mudar, eu acho, a maneira como a gente se comunica. Por exemplo, eu vou muito menos ao Brasil no futuro do que eu costumava ir, porque eu posso falar com as pessoas, em vez de pegar um avião, aeroporto, dormir mal pra caramba, comer mal, até 3 dias para dar uma palestra de 1 hora e depois voltar, é um desgaste físico, emocional, econômico para as pessoas que estão me trazendo, gigantesco, fora a poluição do avião, do carbono, etc. Isso vai mudar.
Será que você precisa ir no escritório do seu advogado lá na cidade para conversar com ele ou com ela? Não, você pode fazer o que a gente está fazendo agora. Então, eu acho que vão haver transformações e o mercado imobiliário, em particular, eu acho que é um mercado que vai ser muito impactado com isso. Eu acho que as pessoas vão mudar um pouco a maneira como elas fazem negócio. Em vez de ficar indo a várias conferências longe e tal, acho que vai haver... Cara, mas eu posso estar errado. As pessoas podem resolver esquecer disso tudo, entendeu? E o novo normal fica sendo o velho normal, né? Mas eu espero que não. Eu espero que a gente esteja aprendendo certas lições essenciais de como ser humano e continuar a ser humano nesse período difícil que a gente está vivendo. Gleiser, assim, como uma última pontuação, você sabe que você está encerrando, né? E já lhe agradeço por isso, em nome de toda a equipe do webinário, você está encerrando esse projeto hoje, que tem sido maravilhoso. A cada semana a gente tem conversado com grandes cabeças, né? E refletido muito junto com elas sobre tudo que a gente está vivendo. Então, como uma última pontuação dessa nossa conversa, e, portanto, desse webinário, eu ia até te citando, né, uma frase sua, que é uma imagem também, né, em que você diz que somos uma ilha de conhecimento dentro do oceano do desconhecido, voltando um pouco ao início da nossa conversa, né. Eu acho que essa é uma imagem muito bonita e muito assertiva, que você desenha para falar das nossas visões de mundo e do fato de que elas são sempre incompletas, né? Então, eu queria começar a partir dessa imagem que eu acho também bastante didática, para te perguntar um pouco sobre o mote também dos nossos encontros aqui, desses nossos 6 encontros. Qual a importância das perguntas nesse contexto e qual a expansão nessa ilha que a gente possivelmente estaria fazendo nesse momento da história da humanidade? Então, eu acho que a característica, ou pelo menos uma das características que mais define o ser humano é a curiosidade, é o querer saber, né? É aquela coisa, né? Em geral, os animais que a gente acha, mas meu gato é tão curioso e tal, na verdade, eles estão meio que procurando comida, né? Então, eles não têm uma curiosidade mais profunda com relação a como funciona o mundo, ou quem sou eu. Esse tipo de questionamento é um questionamento nosso. E ele deve ser celebrado todos os dias. E, para mim, quando a gente está pensando no que é uma vida que tenha sentido, né? Uma vida que a gente possa acordar todo dia de manhã e falar, eu quero viver hoje. Hoje é um bom dia para viver. Essa vida que eu tenho é uma vida que pode ser celebrada cada vez que eu acordo. É justamente o querer saber que faz a gente valer a pena. Entendeu? É justamente essa nossa vontade de procurar, né? E eu sempre faço esse jogo de palavras que, aliás, não é nem meu, era do Hélio Pellegrino, que foi um grande... Aliás, eu acho que ele era mineiro, eu não tenho certeza disso, não era? Não era? Então, grande, fantástica pessoa. Se não nasceu aqui, era da turma dos Cavaleiros do Apocalipse. Então, ele falava da procura, né? Da ideia de você, através da sua busca pessoal, como, né? de como crescer como ser humano, você se autocurar. Então, a grande cura da dúvida existencial é se engajar com a curiosidade que é natural da gente, é querer saber mais e querer aprender mais. Então, a ilha do conhecimento, ela sempre vai continuar a crescer, e o que é interessante, porque sempre vão haver pessoas que vão querer saber mais, né? E é isso que enaltece o espírito humano, é justamente essa nossa vontade de se engajar com o desconhecido, com o oceano do desconhecido que está em torno de toda a ilha, né? Toda a ilha tem um oceano em volta e a ilha do conhecimento tem um oceano do desconhecido. E também a humildade que vem, intelectualmente, de entender que nesse oceano do desconhecido existem certas áreas ou regiões que são incognoscíveis, que existem perguntas que a gente pode fazer que não tem uma resposta, né? O que não significa que elas não sejam extremamente importantes, né? Aliás, o Milan Kundera, né, na simples... como é que é? Como é que se fala em português isso? A insustentável leveza do ser? A insustentável leveza do ser, né? Ele diz o seguinte, que as perguntas mais importantes que podem ser feitas são as perguntas que as crianças fazem, né? Porque muitas dessas perguntas são perguntas sem resposta. E são justamente as perguntas sem resposta que levam você a querer continuar a perguntar.
sempre buscando, porque a partir dessa busca você encontra pequenas respostas ao longo do caminho. E essas pequenas respostas ao longo do caminho são o que faz você querer continuar caminhando em direção à grande resposta final, mesmo que ela seja impossível de chegar lá. Então, a vida é um pouco isso, entendeu? É essa busca por essas pequenas respostas que levam a gente nesse longo, longo caminho que fazem a vida da gente valer a pena. Maravilhoso. Marcelo Gleiser, agradeço imensamente pela presença, encerrando, né, sobretudo com essa fala tão inspiradora aí, o nosso webinário. Agradeço também pela participação da Sabrina Rocha, ampliando, como sempre, o alcance dessa conversa. Quero agradecer ao público que nos acompanhou nesses 6 encontros do Conversa sobre Perguntas, e aos pensadores, né, que passaram por aqui: Ailton Krenak, Lala Denzelin, Eduardo Albuquerque, Grazi Mendes, Christian Dunker, Conceição Evaristo, Júlia Rebouças e ao Marcelo Gleiser. Agradecemos também as equipes dos 4 espaços idealizadores: Casa Fiat de Cultura, CCBB BH, Memorial Minas Gerais Vale e MM Gerdau, Museu das Minas e do Metal. Foram mais de 40 pessoas, gente, envolvidas nesse evento colaborativo desses novos tempos. A gente agradece a todos vocês, lembrando que todas as palestras já do YouTube, dos espaços culturais, elas podem ser acessadas a qualquer momento, inclusive essa conversa com Marcelo Gleiser vai para lá também, se você perdeu o início. O webinário Conversa sobre Perguntas é uma realização da Secretaria Especial de Cultura, do Ministério do Turismo e do Governo Federal, uma iniciativa conjunta da Casa Fiat de Cultura, do Centro Cultural Banco do Brasil, CCBB, do Memorial Minas Gerais Vale, do MM Gerdau, com patrocínio da Fiat, Banco Fides, Banco Safra, Banco do Brasil, CBMM, conta com o apoio do Amigos da Casa Fiat de Cultura, além do apoio institucional do Circuito Liberdade, do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico, do Governo de Minas, Banco do Brasil, Vale e Gerdau. Obrigada a todas e todos que nos acompanharam nessa programação fantástica, que compartilharam em suas redes a nossa programação, que deixaram suas perguntas, seus comentários no nosso chat. Eu quero aqui também, rapidamente, tornar públicos os meus agradecimentos às equipes das instituições pelo convite, né, para essa agradável missão de mediar todos esses encontros, por esse belo trabalho coletivo de unir esforços, equipes e energias. Saímos todos e todas mais inspirados, eu acho que com um olhar mais ampliado e aprofundado sobre esse momento histórico que a gente está vivendo. Muito obrigada a todos e todas. Obrigada mais uma vez, Marcelo Gleiser, pela honra de te ter conosco aqui nesse encerramento. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.